Oi, pessoal, aqui é Bianca e esse é mais um episódio do podcast Além do Prato. Hoje nós vamos entender como os alimentos prontos para consumo, eles afetam o dia a dia. E a gente vai falar mais especificamente sobre os alimentos entregues por delivery. E para isso, a gente vai pensar em algumas perguntinhas do tipo: será que é sempre benéfico pedir um delivery? Ou será que, na verdade, eu tenho que cozinhar sempre, todos os dias? Será que a gente está perdendo algo ao consumir rotineiramente alimentos prontos, que sejam eles comprados no supermercado ou comprados pelos aplicativos de entrega? A gente vai responder todas essas perguntas numa conversa tranquila, e é claro que para ter uma conversa precisa que as duas partes falem, e então eu quero muito ouvir vocês. Então não esqueçam sempre de deixar comentários e também de compartilhar esse podcast com pessoas que podem se interessar por esse assunto, por essa discussão. Para começar, a gente vai entender como aconteceu essa ascensão da praticidade relacionada à nossa alimentação. E a gente tem que, a partir do século XX, mais ou menos, principalmente depois das grandes guerras mundiais aí, a nossa forma tanto de produzir quanto de consumir comida passou por grandes transformações. E isso acontece principalmente por causa do avanço da industrialização, em que a gente tem também uma mudança nas tecnologias de conservação dos alimentos, né, que agora eles conseguiam se conservar por muito mais tempo, e também a gente tem um ritmo muito mais acelerado nas cidades. Então, muitas pessoas agora estão trabalhando fora, a maioria das pessoas estão trabalhando fora, então a gente começa a ter uma mudança no ritmo de vida bem marcada, que é um pouco, né, como o ritmo de vida de correria aí do dia a dia que a gente vive até os dias de hoje. E foi justamente para responder essa nova demanda, esse novo ritmo de vida, que surgem os alimentos prontos para consumo. E daí, quando a gente fala de alimentos prontos, a gente pensa, né, muito em alimentos congelados. Esses alimentos congelados, eles ganharam destaque principalmente a partir dos anos 1950 nos Estados Unidos, com um lançamento que a gente tem dos chamados TV Dinners, que, se a gente traduz aí, né, pro português, seriam meio que jantares de TV, né, algo assim. Que, na verdade, eram bandejas com refeições completas ali, assim como a gente encontra hoje em dia, em que ali, pelo que eu vi, pelo menos por foto, nos Estados Unidos, eles não têm o costume de comer arroz e feijão. Então, uma parte ali da bandeja tá separada em, tipo, um purê, alguma coisa assim. Aí tem uma parte pra carne e uma parte pros legumes. Essa era basicamente esse produto que eles comiam. E essas bandejas, elas bastavam ser colocadas no forno e depois consumidas, e geralmente o seu consumo acontecia justamente no sofá, na frente da TV. Por isso, né, que vem esse nome do produto. E aquilo, na época, foi bem revolucionário, porque é muito prático, assim como hoje a gente tem uns produtos que a gente coloca no micro-ondas e pronto, é isso. Pra época também era muito moderno e se encaixava perfeitamente naquele novo estilo de vida urbano que estava se desenvolvendo na época. E aí a gente tem que, na década de 1980, o congelado já fazia parte do cotidiano de muitas famílias em países como, por exemplo, os Estados Unidos, na França, no Reino Unido, e mais tarde, é lógico, também chegou aqui no Brasil. E aqui no Brasil, o crescimento ele foi mais forte nos anos 1990, mais ou menos. Porque foi durante essa época que a gente teve uma expansão dos supermercados, e também mais casas conseguiam comprar micro-ondas, freezers, tanto para poder conservar esse tipo de produto, quanto para depois poder consumi-lo, né? Porque não adianta ter só um ou outro, não adianta ter só o freezer ou só o micro-ondas. Nesse caso, precisa ter os dois para consumir um produto congelado. Então, foi durante essa época que as famílias brasileiras, elas conseguiam ter um poder aquisitivo um pouco mais importante. Também o preço desses eletrodomésticos já não eram, às vezes, tão mais caros, e consequentemente as pessoas também conseguiam comprar mais desses produtos congelados, desses produtos prontos. E hoje em dia a gente vive justamente no auge dessa lógica de ter tudo pronto. Então, no supermercado, a gente pode encontrar tudo congelado, todos os pratos praticamente, né? Até, sei lá, tem estrogonofe, tem lasanha, tem tudo. E daí basta abrir, esquentar e comer. E uma mudança muito marcante que a gente teve na nossa relação com alimentos prontos é que, antes da pandemia, a gente até ia nos supermercados, comprava ali às vezes uma lasanha congelada, algum produto, e guardava em casa, porque se algum dia precisar, tem lá, não precisa fazer alguma comida ali. Então, era tipo um plano B que existia. Só que com a pandemia, a gente acelerou muito essa relação quase que de dependência com os alimentos prontos na hora. Por quê? Durante a pandemia, né, como todo mundo
mundo sabe, a gente não podia sair de casa, a gente tinha que evitar ao máximo sair, tanto pensando na nossa segurança quanto na segurança das outras pessoas, pensando na segurança das pessoas que moravam com a gente. Então todo mundo tentava ficar o mais em casa possível. E durante essa época, muitas e muitas famílias brasileiras, a gente passou a conhecer os deliveries, que antes aconteciam, né? A gente podia pedir delivery uma vez ou outra, mas bem raramente. Realmente o hábito de ir buscar uma comida no restaurante, na lanchonete e trazer essa comida para casa ainda era extremamente frequente, era algo que acontecia muito, principalmente eu falo assim por experiência própria, por exemplo, aqui em casa, antes da pandemia a gente não tinha tanto esse costume de pedir delivery, todo mundo estava acostumado, né, a ir na pizzaria, a ir no lugar, buscar comida e depois trazer isso para casa. E aí, a partir do momento em que teve a pandemia, tudo isso mudou, porque muitos aplicativos de delivery se desenvolveram durante essa época e a gente começou a ver como aquilo era bom, justamente nesse momento onde a gente evitava ao máximo sair de casa, era muito bom ter um aplicativo onde a gente podia pedir o que quisesse e daí uma pessoa ia vir entregar na porta da nossa casa e pronto, tá resolvido. Naquela época era realmente uma solução muito prática, muito viável, muito segura mesmo, né? Porque vivendo numa pandemia tinha que tomar cuidado com todas as coisas possíveis. E os aplicativos de delivery, eles foram se desenvolvendo cada vez mais. Então, eles tornaram com que a experiência do consumidor fosse cada vez melhor. Então, cada vez mais foram se desenvolvendo opções de restaurantes no aplicativo, a entrega ficou cada vez mais rápida, depois a gente conseguiu também começar a acompanhar o motorista durante a entrega, algo que não acontecia, né, no começo dos deliveries. Muitas vezes agora a gente tem frete grátis, tem desconto para entrega, tem desconto nos pedidos que às vezes nem tem no próprio restaurante se você for lá mesmo pedir. Então, tudo isso acabou facilitando muito a nossa relação com os deliveries. E mesmo depois de ter passado a pandemia aí, né, faz um bom tempo já que passou isso, graças a Deus, mas nós brasileiros, principalmente, a gente continua ainda tendo um consumo muito forte de produtos de delivery. E a gente tem aqui, eu trouxe até alguns dados pra gente poder conversar, que é o fato de que segundo a Euromonitor, em 2023, o Brasil, ele foi o quarto maior mercado de delivery do mundo, atrás apenas da China, Estados Unidos e Reino Unido. E isso é bem interessante, gente, porque eu pensando aqui, né, durante o período que eu fiquei lá na França, eu acho que eu não pedi nenhuma vez delivery. E assim, antes de ir pra lá, né, eu pedia com os meus pais, com meu irmão e tudo mais, mas o tempo que eu vivi lá, os 2 anos, eu acho que eu nunca pedi um delivery, porque era muito caro. E morando sozinha, às vezes, não tenho tanto esse interesse de pedir delivery. Então eu acho que tem muito isso, tem um pouco do fato de morar sozinho, que até mesmo pro pessoal aqui do Brasil, às vezes não faz tanto sentido, né? Tem estudos que apontam que as pessoas pedem mais delivery quando elas estão em grupo, mas também tem isso do fato do delivery aqui do Brasil ele ser muito barato. A gente consegue, às vezes, pagar bem menos, né? Como eu já falei aqui, a gente consegue pagar bem menos em um produto que a gente pede pelo aplicativo do que indo lá no restaurante e fazendo pedido. E isso não acontecia lá na França. Lá na França, se eu fosse pedir um delivery, às vezes eu pagava o valor do lanche que eu queria, com o frete, com a taxa de entrega, com tudo, acabava ficando um valor como se eu fosse no restaurante, eu poderia pedir o lanche que eu queria e ainda mais um outro lanche mais simples, assim, sabe? Então, realmente não compensava. E aí a gente tem que esse crescimento de pedidos por aplicativos, ele aumentou tanto que no Brasil, o iFood ele chegou a declarar que foram feitas 60 milhões de pedidos mensais em 2023. Olha o tanto. E ainda, em 2024, eles bateram um novo recorde de 110 milhões de pedidos por mês. É um número, assim, extremamente alto. E esse número só escancara, né, a realidade de como o delivery, como esse hábito de comer comida pronta se tornou parte do cotidiano do brasileiro. É algo que é extremamente normal pra gente. E a maioria das pessoas que pedem iFood estão aí na região sudeste, aí depois a gente tem a região sul e a região do nordeste. Então, aqui a gente pode pensar um pouquinho já como o delivery também, comer comida pronta, pedir comida pronta, está muito relacionada, às vezes, ao ritmo de vida, à cultura, ao ritmo ali da cidade, do funcionamento da sociedade.
E o que eu achei muito legal é que, em relação aos restaurantes em geral e também em relação aos restaurantes super do iFood, esses restaurantes super são os restaurantes, né, que oferecem a melhor experiência culinária para o cliente. A gente tem um top 3 das culinárias que são pedidas. Então, a gente tem um top 3 de produtos que são mais pedidos, principalmente durante a semana, pelas pessoas que pedem iFood. E a gente tem que, em primeiro lugar, o alimento mais pedido são lanches, em segundo lugar é a culinária brasileira e em terceiro lugar é a pizza. E o que eu acho bem legal aqui é que, em segundo lugar, a gente tem a culinária brasileira, ou seja, muito do que a gente pede, às vezes por esses aplicativos, não são comidas muito diferentes, que a gente não saiba fazer, ou que, nossa, né, uma comida muito exótica, ou qualquer coisa assim. Não, às vezes o que a gente quer é algo que a gente já conhece, é algo que a gente poderia até cozinhar em casa, mas por diversos motivos acaba que a gente não faz em casa e a gente prefere pedir, a gente prefere esse fato mais cômodo, né, de pedir por aplicativo e ter a sua comida pronta ali rapidinho. Então é interessante a gente entender quais são alguns desses motivos que fazem com que o brasileiro ele esteja tão apegado agora a pedir comida por aplicativo. E um desses motivos, como a gente bem sabe, é uma falta de tempo, que muitas vezes acontece devido a uma rotina sobrecarregada. Então, muita gente trabalha muito, não tem tempo, né? Passa horas e horas em transporte público, ou mesmo no carro, ou pega trânsito, tem que cuidar da família, tem que cuidar, às vezes, de parentes. Uma rotina onde a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer mil coisas, e cozinhar acaba não sendo uma prioridade. Quando a gente tem uma rotina sobrecarregada, isso, consequentemente, vai, por exemplo, resultar em um cansaço pós-trabalho. E que a gente tem que pensar, quando a gente vai cozinhar, o que a gente precisa fazer? Você precisa ter os ingredientes. Então, no mínimo, você precisa já ter ido pro supermercado para comprar o que é necessário, ou você precisa ir naquele dia no supermercado para comprar o que você precisa para fazer uma receita. E daí, então, você precisa pensar numa receita, você precisa ir no supermercado, comprar os ingredientes, depois ir para sua casa, lavar tudo aquilo, começar a preparar aquela receita. Depois que você leva um tempo preparando, você vai comer, ok? Aí depois você tem a louça para lavar. Se você vai, né, se você não come fora no almoço, alguma coisa assim, você tem que levar uma marmita, então você tem que preparar sua marmita, ao mesmo tempo que também chegando em casa, às vezes tem que tomar banho, cuidar da casa, fazer um monte de coisa. Então, é realmente muito cansativo. O fato de cozinhar no dia a dia acaba sendo algo que demanda muitas etapas, que demanda bastante esforço e bastante organização. E daí a gente entra que esse cansaço pós-trabalho, ele também pode ter como consequência que quando a gente chega em casa, por mais que às vezes você fale assim, poxa, não é nem que eu não tenho tempo, mas é que eu tô cansado ou que eu só quero comer algo que me conforte. Eu só quero pedir algo que eu sei que eu vou gostar, sabe? Comer algo que eu sei que vai estar ótimo, que vai estar delicioso, que vai me fazer bem e pronto, acabou. É isso que eu preciso. Porque como a gente tem essa rotina tão cheia de coisas, às vezes a gente só precisa de um conforto. E também isso muitas vezes pode estar ligado com até um próprio medo de errar na cozinha. A gente tem um medo de tentar fazer uma receita e não dar certo. E você fala, nossa, vou comprar ingrediente, vou gastar dinheiro, vou gastar tempo, tudo isso pra ainda acontecer de eu errar na receita, de eu ter que comer um negócio ruim. Então a gente fala, pensando bem, acho que não vale tudo isso. Acho que eu vou pedir alguma coisa pelo aplicativo mesmo que é mais simples. Esses aqui são alguns dos motivos que a gente acabam pesando no nosso dia a dia quando a gente tem que tomar essa escolha aí de vou pedir alguma coisa, vou comprar algo pronto no supermercado ou eu vou cozinhar. Mas é importante que a gente entenda também que a praticidade tem um custo. E não só um custo financeiro, né? Que às vezes acaba um prato que a gente pede ou algo assim, acaba sendo o valor que a gente gastaria pra cozinhar pra 2 ou 3 refeições em casa. Então, aqui a gente vai falar de algumas coisas que nós podemos perder quando a gente não cozinha. Porque preparar um alimento vai muito além do prato, né? Aqui como é o nome do podcast, mas vai muito além daquilo que se vê. Quando a gente prepara um alimento, quando a gente cozinha, a gente não tá só preparando algo ali que a gente vai comer rapidinho só pra satisfazer o nosso corpo, pronto e acabou. Na verdade, quando a gente deixa de cozinhar, a gente perde uma reconexão, se a gente pode falar. Quando a gente tá ali cozinhando, quando a gente vai preparar um alimento, é uma forma da gente se reconectar com o nosso corpo, com os nossos sentidos. E aqui tem até o exemplo da febre dos pães de fermentação natural que aconteceu durante a pandemia, que todo mundo quis começar a fazer pão. Isso é muito interessante, porque eu tava
pensando, né, por que as pessoas escolheram justamente fazer pão durante a pandemia? Eu acho que uma das coisas é justamente isso, porque pra fazer o pão, você tem que colocar a mão na massa, você tem que mexer os ingredientes com a sua mão, você tem que sentir aquele alimento, tem que ter paciência, você vai ver o pão crescer. É simples, mas ao mesmo tempo é um processo cheio de etapas e você tem que estar aplicado ali, você tem que entender, você tem que estar presente no momento pra fazer aquele produto. Então eu acho isso muito interessante, porque ali quando você tá cozinhando, talvez você nem esteja pensando no pão que você vai comer depois, mas é o processo que é legal, é o processo que é interessante, que te faz parar um pouco de pensar e focar ali naquilo que você tá fazendo no momento. Uma outra coisa que a gente perde quando a gente acaba pedindo os deliveries e deixando de cozinhar é uma oportunidade de aprender, justamente, como a gente acabou de falar. A gente acaba perdendo essa oportunidade de tentar receitas novas, de tentar experiências novas. E aqui é uma questão de que, assim, pelo menos na minha opinião, nem tudo precisa ser levado tão a sério, sabe? Eu acho que a gente não tem que ter essa mentalidade de que a gente tem que saber fazer tudo, cozinhar tudo. Na verdade, não. Na verdade, tudo é um processo, tudo é um aprendizado. E eu acho que, assim como se alimentar é algo tão básico do ser humano, então, teoricamente, saber cozinhar o mínimo seria também um pouquinho o básico, né? Que a gente tem que saber. E é lógico que o meu básico de cozinha pode ser muito diferente do básico pra minha mãe, pra minha avó, que são pessoas que cozinham aí faz muito tempo. Mas beleza, mas eu sei o meu básico, eu consigo sobreviver, pelo menos. Mas é legal porque pra eu chegar nesse meu básico, eu tive que aprender, eu tive que errar, eu tive que salgar muito um feijão, eu tive que fazer um frango errado, eu tive que queimar algumas panelas de arroz. E acontece, e tá tudo bem, isso faz parte do aprendizado. E daí eu fui descobrindo também o que eu gostava, o que eu não gostava. Então, quando a gente pede uma comida pronta, quando a gente só come comida pronta e deixa de lado essa arte da cozinha, a gente acaba também passando um pouco por cima desse tipo de experiência. Algo também que a gente pode acabar negligenciando pelo fato de não cozinhar é o vínculo que se é criado com outras pessoas quando a gente faz da cozinha um ato compartilhado. Então, o que eu quero falar com isso? É que, por exemplo, vamos pegar aí algo que está bombando, que é o morango do amor. E, gente, é muito legal porque todo mundo tá querendo comer esse morango do amor. E o que é legal é que muitos vídeos que estão bombando por aí, lógico, tem os vídeos do morango do amor perfeito, lindo, que você, nossa, que vontade de comer esse negócio. Mas também tem outros vídeos que eles são muito legais e são muito engraçados, porque são tentativas de pessoas tentando fazer esse morango do amor, só que elas erram tudo. Elas erram o ponto do brigadeiro, elas erram a calda, era pra fazer a calda depois, fez antes, aí daí quando vai passar o morango, o negócio endureceu, não consegue mais fazer nada. E isso é muito engraçado. É isso que é legal, porque quando você tá ali fazendo uma receita, se ela der certo ou se ela não der, tudo bem. Tanto faz, sabe? Tipo, o importante é o momento também que você tá passando com a pessoa. É lógico que isso eu tô falando em situações mais assim, de finais de semana, de dias de semana, acaba sendo algo mais corrido. Mas por que não? Talvez tentar implementar de um dia ou outro, fazer uma comida com a pessoa que você mora, ou tentar compartilhar, mesmo que por fotos ou vídeos, algo diferente que você fez e conversar sobre o que você fez com outras pessoas. Porque eu acho que quando a gente compartilha também esses conhecimentos, é muito legal, é muito mais prazeroso. E a gente realmente, pelo menos eu, assim, eu tenho muito esse sentimento de conquista, assim, de nossa, poxa, consegui fazer algo legal, e daí eu vou compartilhar com outras pessoas, eu vou conversar com eles, ou se eu erro, eu vou pedir dicas, e cozinhar é sobre isso, é sobre compartilhar momentos com outras pessoas, né, e criar memórias juntos. E outra coisa que a gente tem que considerar é a saúde, gente. Porque estudos apontam que alimentos prontos, sejam eles alimentos congelados ou alimentos que são entregues pelo delivery, mesmo que eles sejam teoricamente ali saudáveis, então mesmo que você esteja pedindo só um prato de arroz, feijão, uma carne, alguma coisa, eles tendem a ser mais calóricos do que os alimentos que são feitos em casa. Porque quando a gente faz em casa, a gente tende a ter um controle, né, sobre o quanto que a gente coloca de sal, o quanto que a gente coloca de gordura, o quanto que a gente coloca de açúcar, o tipo de óleo que a gente utiliza. E quando o prato ele é feito
aberto, né? Seja por uma empresa alimentícia, nos casos dos pratos congelados, ou seja por um restaurante, no caso dos deliveries. O objetivo maior deles, né, principalmente ali, é fazer com que a comida seja gostosa, com que ela seja boa, para que depois você compre mais. E eles não estão ali muito preocupados com o valor nutricional daquilo, a não ser que, né, sejam alimentos mais voltados para um público mais fit. Mas em geral isso não acontece. E daí eles vão adicionar mais sal, mais açúcar, mais gordura, utilizar ingredientes às vezes de não tão boa qualidade para fazer com que o produto ele seja barato, mas ao mesmo tempo ele influencie o seu consumo, né? Com que você queira cada vez comer mais e mais daquilo. Então é importante a gente pensar nisso também. E a gente tem também um outro ponto que é em relação à cultura e à tradição. Porque muitas vezes, quando a gente come algo, não é tanto por, tipo, eu quero comer aquele prato porque eu quero comer aquele prato. Eu vou dar um exemplo aqui, né, pra ficar mais claro. Eu gosto muito da torta de sardinha que minha mãe faz. Eu sou apaixonada pela torta de sardinha que a minha mãe faz. Só que, se eu procurasse uma torta de sardinha, sei lá, no iFood, com certeza iriam ter maravilhosas tortas de sardinhas, pessoas que fazem tortas incríveis. Só que a questão é que eu não quero qualquer torta de sardinha. Eu quero a torta de sardinha que minha mãe faz, porque ela faz uma massa que eu amo, ela tem um recheio próprio que eu acho maravilhoso, o gostinho é especial. Então, eu acho que é muito sobre isso. Quando a gente se acostuma muito a comer só alimentos prontos, a gente perde um pouco dessa cultura, um pouco dessa tradição que às vezes está na nossa família, que pode estar, né, na nossa região, na região onde a gente vive no país, que é uma forma especial de preparar aquele produto que não vai estar presente em um produto que a gente compre já pronto, porque esses produtos geralmente eles são, né, eles são todos iguais, eles não têm esse toque diferente. É importante a gente pensar nisso até para que não se percam essas receitas, para que não se percam esse hábito de receitas de famílias, da comida que tem um afeto, da comida que tem uma lembrança boa. E por último, algo que a gente também perde um pouquinho quando a gente consome muitos alimentos prontos é em relação à sustentabilidade, que querendo ou não, o delivery e pratos prontos ainda geram muitas embalagens descartáveis. Então, muito plástico, isopor, talher descartável. E em casa a gente não tem tanto lixo que é feito ao preparar um alimento. Então, a gente tem menos desperdício, seja de utensílios ou qualquer coisa assim, e também de sobras, porque em casa a gente tende a reaproveitar o que foi feito, o que a gente cozinhou e acabou não comendo, enquanto que para um alimento pronto, se você não comeu tudo, geralmente você vai jogar fora, porque você fala, nossa, mas sobrou um pouco, o que eu vou fazer com isso, sabe? Como são porções individuais, a gente não tem muito, eu acho pelo menos, né, esse costume de guardar esse tipo de sobra. Então acaba colaborando aí para um desperdício de alimentos e também de embalagens. Então, gente, hoje eu falei bastante aqui, foi uma conversa bem densa, eu acho, mas como conclusão, eu queria falar pra vocês que, né, como a gente bem sabe, é super válido pedir um delivery de vez em quando, é ótimo, é perfeito, eu amo e ajuda muito, realmente. E justamente com o ritmo de vida que a gente leva, muitas vezes, infelizmente, a gente não consegue cozinhar no nosso dia a dia, a gente não consegue ter isso como prioridade. E por mais que a gente tente, por mais que a gente se organize, podem realmente existir outras coisas que pra você sejam prioridades que façam mais sentido do que cozinhar. E é isso, não tem problema nisso. Mas o que a gente tem que buscar, e o que eu acho legal da gente refletir pelo menos, é de que a gente não pode esquecer o quão importante, o quão essencial é cozinhar. Que a gente não se afaste disso, que isso seja sempre algo presente no nosso dia a dia. Então, eu realmente espero que esse episódio, ele tenha inspirado um pouquinho só vocês a talvez ir pra cozinha, ou talvez acompanhar as pessoas que cozinham aí próximo a você, de tentar se inspirar um pouco mais nessas pessoas, e também que a gente possa valorizar todo mundo aí que trabalha com alimentação, seja tanto no delivery quanto cozinhando, pessoas que cozinham em escolas, em hospitais, em empresas, que a gente possa ter um olhar atento para essas pessoas, porque elas são realmente mais do que importantes no nosso dia a dia. E, gente, por último, quero pedir para vocês que vocês comentem aí qual é o prato preferido de cozinhar de vocês. E se vocês não cozinham, também pode falar que não cozinha. Eu começando aqui, eu acho que meu prato preferido de cozinhar é brigadeiro, porque eu acho que foi a primeira coisa que eu aprendi a fazer. Eu amo. É algo que quando eu faço, as pessoas gostam, elas gostam de comer. E isso me deixa muito contente. Então é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio. Beijos!